Há quem diga que no mundo atual, que é científico e racional, o poeta e o escritor perderam o seu lugar. Mas será que isso é verdade? Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e hoje a gente vai conversar sobre uma obra de não ficção, que responde a pergunta que eu fiz no início do vídeo. A Imaginação Educada é uma coletânea de palestras do Northrop Frye, professor de Harvard, membro honorário da Academia Britânica e um dos maiores críticos literários do século XX, responsável, inclusive, pela elaboração da teoria dos arquétipos. Ao longo das 6 palestras aqui encontradas, o autor vai falar sobre o valor da literatura no mundo de hoje e sobre o papel da imaginação no nosso dia a dia. Uma obra curta com cerca de 130 páginas, mas que abriu minha mente de várias formas e é extremamente interessante. Se você gosta de ler, tenho certeza que vai aproveitar muito essa experiência. Então vem conhecer um pouco mais desse livro. O autor começa a primeira palestra dizendo que existem 3 níveis de linguagem e, para se fazer entender, o Frye nos apresenta um exemplo. Imagine um homem totalmente isolado em uma ilha deserta. A sua primeira reação é contemplar o ambiente. De certa forma, ele sente que a ilha é algo separado dele, que se impõe a ele. Nessa percepção, o homem pode usar tanto as emoções quanto o seu intelecto, alternando a forma com que observa o local. Pode gostar ou não daquilo que ele vê, com base tanto nas emoções quanto no intelecto. Ele então enxerga e nomeia as coisas, atribuindo significado a elas. Nesse nível, que é o primeiro, a linguagem usada é da consciência contemplativa, ou seja, corriqueira do dia a dia. Agora, imagina que esse homem ganhou uma parceira, uma mulher, e construiu uma família, dando início a uma sociedade. Aos poucos, por meio do trabalho, os dois começam a adaptar a ilha, ou seja, mudar e transformar o ambiente. O intelecto então se junta às emoções, resultando em atividades práticas. Aqui surge a ideia do mundo que se vê em oposição ao mundo que se quer. Com base no que os dois querem, eles passam a modificar a ilha. Dessa forma, eles começam a sentir que são parte do lugar, separando-se do resto. Essa segunda é a linguagem do senso prático, ou linguagem técnica. Até aqui perfeito. Passado certo tempo do início desse trabalho, o casal desenvolve a consciência da comparação. Em outras palavras, eles começam a pensar e imaginar possíveis modelos, e a enxergar não só o mundo real ou aquilo que foi construído, mas aquilo que poderia ser. Esse é o último e terceiro nível, o nível da linguagem imaginativa ou literatura. Mesmo em sociedades remotas, a imaginação era extremamente necessária. Mas como assim o autor coloca a imaginação e a literatura no mesmo balaio? Bom, o Frye afirma que a literatura sempre segue a mitologia. De acordo com o autor, o mito, em sociedades mais primitivas, é a tentativa de identificar o humano com o não humano. A palavra tem então esse significado, e não quer dizer algo inverídico ou falso, como muitas vezes se reproduz hoje. Bom, essa tentativa de identificação do humano com o não humano muitas vezes resulta em deuses, histórias e rituais sobre divindades. O divino pode então representar o controle sobre a natureza, a chuva, o sol, entre outras coisas. Quando essas sociedades crescem, o seu conjunto de mitos e de tradições é transposto para a literatura. A mitologia torna-se então a sustentação de todos os escritos literários, ou seja, toda a base da imaginação daquele povo. Para o autor, inclusive, nenhuma sociedade primitiva existe sem a literatura, pois ela é parte essencial da sua cultura e tradição. Quando os ritos então tornam-se mitologia, eles passam a ser retratados o tempo inteiro nas estruturas literárias, mesmo que acidentalmente. Assim, a literatura ela não fala de fatos reais ou irreais. Ao contrário da história, ela não se preocupa em contar o que aconteceu, mas sim o que sempre acontece. É o elemento universal nos seres humanos, e por meio dela, as emoções e as impressões sobre a vida tomam forma e ordem. Quem lê a Ilíada, por exemplo, não gosta da experiência só por saber o que acontece com Aquiles, mas gosta da representação do poder, da frustração e do mito por trás. Na literatura, uma simples palavra pode ser um símbolo. Quando um autor fala de ovelhas e um pastor, por exemplo, ele pode estar falando dos animais e do seu dono, ele pode estar falando de nós e de Deus, ou ele pode estar falando de súditos e de um rei. Isso porque nas páginas literárias, elementos comuns ganham diversas representações, seja em alegorias, que são essas transposições explícitas, ou em simples alusões a algo que já foi criado antes de nós. Quando eu li essa parte, eu pensei no exemplo do Tolkien e do C.S. Lewis, porque na obra de Lewis, As Crônicas de Nárnia, ele faz alegorias claras. Aslan é a representação de Jesus, por exemplo. Isso é interessante, mas também limita o entendimento. Você pressupõe que quem lê tem
os mesmos valores que você. Já Tolkien não faz alegorias ao cristianismo, mas ele faz alusões. Ou seja, é como se aquilo em que ele acreditasse transbordasse da sua obra, mesmo que sem intenção. Que é exatamente do que a gente está falando aqui. Para o Fry, parte da qualidade da obra está na sua simbologia. Isso porque ele aponta que a gente nunca lê uma obra após a outra, mas sim uma obra em complemento a outras que a gente já leu antes. Existe um mundo literário em que cada obra, cada livro tem o seu papel, sempre remontando a uma tradição anterior. Mitos e imagens dão forma a estruturas literárias. Ainda de acordo com ele, não existe nada de novo que não seja um velho remoldado. Isso, inclusive, também me lembrou um artigo do C.S. Lewis, publicado aqui no livro Reflexões Cristãs, da Thomas Nelson, em que ele fala sobre a falácia da originalidade, e como, na verdade, somos todos apenas subcriadores. Inclusive, a imaginação e a literatura, elas estão presentes em categorias que não necessariamente nós associamos a elas. Por exemplo, a ciência. A ciência aceita determinada lei natural como verdade e passa a tentar explicá-la. Mas, para isso, ela deve necessariamente se enveredar para a imaginação, a construção de modelos com base no mundo que poderia ser. Quanto mais ela se dirige para a pura matemática, mais imaginativa ela fica. Sim, a construção de padrões é tão imaginativa quanto a música ou a arte. Uma das diferenças é que na ciência, o homem começa na lei natural, na constatação daquilo, e vai para a imaginação. E, na arte, ele começa na imaginação e vai até a experiência reconhecível, até a conveniência. Ao contrário do que alguns gostam de pensar, o cientista não é aquele cara apartado das próprias crenças, que nunca é influenciado por elas e só se importa com o racional. Da mesma forma, o autor ou o poeta, ele não é o cara levado sempre pelas suas emoções em detrimento da razão. Outro ponto importante de distinção é que a ciência progride com o tempo. Um físico nascido na atualidade, que se dedica ao estudo, provavelmente sabe mais do que Isaac Newton sabia, mesmo que não tenha tanta inteligência quanto ele. Já nas artes, essa evolução simplesmente não existe. Modelos clássicos nunca foram e dificilmente serão superados. As condições tecnológicas e sociais de melhoria de vida parecem não ter muito efeito nessa questão. Porque uma obra escrita 2000 anos atrás, no caso o autor pega o exemplo da Ilíada de Homero, ela bate fácil qualquer lançamento mais vendido de 2021. E bem, como a gente viu que a literatura não fala do real ou do irreal, ela permite um distanciamento e uma absorção. Isso significa que nos livros nós não vemos os fatos como eles são, mas temos as experiências e os sentimentos por trás deles, sempre pela ótica da nossa imaginação. Essa prática ela refina a nossa sensibilidade e a nossa empatia. Pensa um pouquinho. Imagine se você tivesse realmente vivido algumas histórias que leu. Se você é fã de tragédia, provavelmente o seu psicológico já teria sido destruído. Mas, como é possível observar à distância, conseguimos extrair apenas a essência do que é passado ali. Ou seja, o que levou até aquela situação, que sentimentos isso evocou, por que isso aconteceu, quais foram as consequências desse ato. Como leitores, nós deixamos de ser a Beatriz, ou João, ou Pedro. Nós somos meramente humanos. De novo, esse tipo de distanciamento permite com que a gente crie uma empatia por situações adversas e também entenda sem precisar ter vivido aquilo. Para Northrop Frye, a imaginação educada é a compreensão das histórias e dos mitos que vieram antes de nós, e o entendimento de como esses ritos e tradições moldaram o nosso pensamento, a nossa literatura e a nossa forma de expressão. Assim, mais do que tudo, ele indica a leitura dos grandes clássicos, das mitologias, além do próprio estudo das línguas clássicas, como o grego, o hebraico, o latim, que também ajudam nessa compreensão. Antes de mais nada, ele afirma que a nossa imaginação é a nossa visão de sociedade ideal, não aquela em que vivemos hoje. E, com base nessa construção, nessa visão de mundo ideal, escolhemos em que acreditar, moldamos as nossas ações e desenvolvemos o senso crítico. Acabamos construindo outras áreas como a filosofia, a história, a ciência, o direito. Além de nos tornar mais críticos e empáticos, a literatura também nos fornece a liberdade de expressão. Isso porque o primeiro nível de linguagem citado no livro, que é a linguagem contemplativa, é constantemente evocado no nosso dia a dia, seja nas respostas prontas, nas afirmações sem base, sem dado nenhum, muitas vezes histéricas que repetimos. Se acabarmos nos rendendo apenas a elas, logo começaremos a agir como pessoas autoritárias, sem reflexão, sem pensamento, somente indo com a turba que grita. Por outro lado, quando a gente busca a linguagem da literatura e da imaginação, expressamos a nossa visão ideal sim,
mas também conhecemos a visão de outras pessoas, outras perspectivas, outros lugares, épocas. Dessa forma, aprendemos a dialogar. Bom, lembrando que esse vídeo é só uma visão geral sobre o livro, é muito interessante a leitura e eu recomendo demais, muito mais profundo do que o que eu falei aqui, muito mais bem apresentado também, com certeza. Esse livro abriu minha mente em diversos pontos e também reforçou algumas coisas que eu já acreditava. Se você já leu, eu queria saber aí o que você achou, tanto do vídeo quanto do livro. Lembrando que eu deixo os links da Amazon aqui na descrição. Se você compra por meio deles, ajuda o canal e não paga nada mais. Também ia pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. É importante se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. E, por último, segue lá no @penúltimo-capítulo no Instagram. Lá eu posto dicas de leitura, o que eu tô fazendo, gravações de vídeo, quais serão os próximos temas, tudo isso. Vamos lá conversar também. É isso, e até a próxima!